Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confrontar os nossos próprios padrões mentais. E eu vou usar um termo aqui que hoje acho que já está sendo bastante conhecido, mas eu vou me dar o direito de explicá-lo porque talvez algumas pessoas não conheçam tão bem e outras talvez precisem relembrar. Não sei se vocês lembram, várias vezes eu falo sobre o tal do iceberg, né? O que eu penso define como eu me sinto, que define como eu ajo, e esses comportamentos, essas ações me levam a XPTO, resultados. Aqui na base desse iceberg, que é onde está o que é mais escondido de todo mundo, inclusive da gente mesmo, são os nossos pensamentos. E esses, quando eu falo que eles são escondidos da gente mesmo, é porque a grande maioria dos pensamentos que a gente tem estão no nível inconsciente. Então, eles estão incrustados nos nossos mapas neurais, nos nossos caminhos neurais, naquilo que vai se formando da nossa identidade ao longo da nossa vida. Então é assim, a nossa identidade, ela não é algo, ela está em constante construção a partir das experiências que a gente tem, a partir das coisas que a gente nutre, a partir das informações que a gente recebe. Nosso cérebro vai fazendo sentido de tudo aquilo, ele vai conectando tudo aquilo, algumas coisas vão sendo reforçadas, outras vão sendo perdidas, e isso vai constituindo o nosso senso de identidade. Então esse senso de identidade, ele pode ser trabalhado até a gente morrer, né? E dentro desse senso de identidade está justamente essa questão dos pensamentos, de como a gente aprende, interpreta, percebe, reforça o mundo, aquilo que a gente vive. E dentro desses pensamentos, dentro desses padrões, está aquilo que a gente chama de crenças. As crenças, elas receberam esse nome não por serem crenças religiosas, não, é porque elas são padrões incrustados de pensamentos, são pensamentos tão fortes, são pensamentos tão sólidos para nós, que eles embasam muitas das nossas decisões e dos nossos comportamentos sem a gente perceber. Só que eles são muito significativos para a gente. E essas crenças, como se diz largamente por aí, elas podem ser crenças que nos impulsionam. Quando elas são crenças, por exemplo, existe, o Alfred Bandura cunhou o termo crença da autoeficácia, que é quando eu acredito que eu tenho condições de gerar um resultado, né? Quando eu tenho esse tipo de crença, a minha motivação é maior, a minha propensão para agir, para perseverar, enfim, uma opção de coisas. Esse é um tipo de crença impulsionadora, empoderadora. E por outro lado a gente tem as tais das crenças limitantes ou limitadoras, que são as crenças que sem a gente perceber nos limitam. Então são esses padrões incrustados e profundos com relação a mim mesmo, com relação aos outros, com relação ao mundo, exigências que eu tenho muitas vezes, falta de confiança em mim mesmo. Então eu não consigo, não tenho o suficiente, ou os outros são melhores que eu, ou eu não tenho o que é necessário para chegar lá, no inverso da crença da autoeficácia. E o problema é que a gente vive com essas crenças sem percebê-las. E no dia a dia não adianta a gente achar que as nossas decisões elas são 100% racionais e conscientes e totalmente dominadas. Não são. O fato é que essas crenças elas geram emoções e comportamentos, reações muitas vezes, que a gente não entende e que se a gente tem um menor nível de autopercepção, vai demorar para a gente conseguir perceber, né? Então, o meu vídeo hoje ele vem para compartilhar esse tema, de novo, para informar, para relembrar, talvez para alguns não seja novidade o tema em si, mas o que pode ser novidade é um estímulo, é uma provocação para que a gente viva a nossa vida com uma mentalidade focada em estar aberto a questionar as próprias verdades, né? Então, assim, no seu dia a dia, coisas que você vê como verdades absolutas, coisas que você entende que é assim pronto, desde essas crenças que são limitadoras ou limitantes até as empoderadoras, ou crenças sobre você, sobre o mundo, sobre o outro. Questione quando você percebe que os resultados que você está tirando de algumas formas, alguns padrões de pensamentos, não são os melhores.
tenha essa coragem de se questionar e identificar quais são as possíveis crenças que vêm da sua história. Eu tenho um exemplo, a gente sempre tem os exemplos icônicos, né? Eu tenho um exemplo de um cliente que ele era sócio de um grande escritório de advocacia e ele precisava trabalhar na parte comercial que ele não gostava de fazer. Em algum momento ele identificou uma crença que ele tinha, que a abordagem comercial, ele vinha de uma família muito tradicional, em que você abordar de forma ativa as pessoas não era bem visto. E ele carregava essa crença, e essa crença o limitava para que ele fosse proativo e ativo na abordagem de pessoas, de potenciais clientes. Então olha só que maluco isso. Quer dizer, ele nem imaginaria que algo que vinha da família, de valores, de criança e etc., poderiam contaminar uma questão tão importante da carreira dele, né? E foi só tendo a coragem para identificar esse padrão e questionar esse padrão que ele conseguiu olhar e falar, pera lá, hoje porque eu faço, não só é adequado, é muito adequado e muito necessário fazer isso. E aí ele passou a desenvolver muito melhor essa questão da abordagem proativa comercial. Enfim, um vídeo um pouquinho mais longo hoje, que eu espero que te ajude a ter insights e revisitar seus próprios padrões de pensamento, te levando a níveis diferentes de produtividade, tá bom? Qualquer coisa, como sempre, a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau!